Deus abençoe, a paz e a graça de Cristo Jesus esteja na vida de todos nós, que Deus ilumine o nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, é uma revelação, a palavra de Deus é uma profecia, e eu creio no poder de Deus na sua vida. Eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, amém? Uma palavra que vai abençoar o seu coração. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma a vida, ela faz com que as coisas aconteçam em nosso favor. Amém? E eu creio na manifestação de Deus na vida dos fiéis, na vida daqueles que precisam de uma bênção, de um milagre em suas vidas. Aqui no livro de Lucas 19, no capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, a Bíblia fala do homem chamado Zaqueu, né? Zaqueu, muitas pessoas falam, muitos pastores, pregadores dizem que Zaqueu era um ladrão. Não, a Bíblia não menciona isso. A Bíblia não menciona isso. Zaqueu, ele realmente era um cobrador de imposto. Porém, a Bíblia não menciona que Zaqueu era um ladrão. Vamos para a palavra de Deus. Escute, a palavra de Deus, irmão, ela é uma revelação, é uma visão e é uma profecia. Diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Preste atenção, Zaqueu, ele estava na cidade, viu que Jesus entrava em Jericó, e ele subiu em cima de uma figueira para ver Jesus. Zaqueu, ele era um homem rico, ele podia ter pago um dos seus funcionários para levantar ele, né, para ele ver Jesus, mas ele foi humilde, ele foi simples. O que ele fez? Ele subiu em uma figueira. Então, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a uma figueira, ou sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus não conhecia Zaqueu, mas chamou o nome dele. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos traduzir essa palavra. Zaqueu, ele soube que Jesus ia entrar em Jericó, ele foi ver, né? Só que Zaqueu, ele era um homem baixo, de pequena estatura, ou melhor, de pequena estatura, né? Ou seja, de pequena estatura, ou seja, de pequena
altura. Zaqueu podia ter pago aos seus funcionários, ordenado a eles, me levanta, né? Me coloca aí no ombro, porque eu sou baixo, sou levinho, né? De repente, não sei se era levinho, podia ser gordinho, mas ele podia ter pago os seus funcionários, seus empregados, como quiser chamar, para levantar ele para ver, porque ele era um homem rico, para ver Jesus. Mas não, ele não quis subir no ombro dos seus funcionários. Ele subiu no pé de um sicômoro, ou seja, de uma figueira brava, para ver Jesus. Quando ele subiu naquela figueira, sicômoro, né? Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. O que me chama a atenção é que Jesus viu a simplicidade de Zaqueu. Jesus, com certeza, ele olhou para a humildade de Zaqueu, né? Jesus foi até a casa de Zaqueu porque Zaqueu se mostrou humilde, né? Simples. E a Bíblia diz aqui que Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Por isso que muitas pessoas dizem assim: não, eu não quero ser rico, porque, irmão, Zaqueu era rico e era um homem humilde, um homem simples, um homem de amor, de gratidão, porque ele subiu na figueira, no sicômoro. Ele não pediu nem para os seus servos levantar ele para ele ver Jesus, porque a multidão era muito grande e ele era baixo, de pouca estatura, né? E aí Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, defraudei alguém, defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Deixa eu dizer para vocês. Como é que a gente sabe que uma pessoa se converteu? É quando ele resolve tocar nas suas finanças. É quando ele resolve abrir mão de suas finanças. É quando ele desapega dos seus bens materiais. Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, eu vou na tua casa hoje, eu vou me hospedar. E outras versões diz que Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Então, Zaqueu, ele recebeu Jesus. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com amor. Ele recebeu Jesus com gratidão. E disse para Jesus: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais a cada uma das pessoas que eu defraudei. Aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Por que Jesus disse isso? Porque, irmãos, como é que a gente sabe que uma pessoa ela realmente quer um encontro com Deus? É quando ela resolve a desapegar dos seus bens materiais. Não adianta você vir com blá blá blá, dizer: não, olha, sabe, eu creio em Deus, mas eu não tenho essa fé de Zaqueu. Irmão, então você não crê em Deus. Porque Zaqueu, a Bíblia não menciona, alguns pastores dizem que Zaqueu era um ladrão. Não, ele era um cobrador de imposto. A prova disso é que ele disse o quê? Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu prometo restituir 4 vezes mais a cada pessoa que eu roubei, que eu defraudei. Mas a Bíblia não menciona que Zaqueu defraudou alguém. A Bíblia não menciona isso, né? Os pastores pregam isso porque Zaqueu era um cobrador de imposto. Mas na mente de alguns pastores, pagar imposto é roubo. Não, lógico que não. Todo país, todos os estados, todas as cidades tem que pagar imposto. Pagar imposto não é errado.
Até porque a cidade, o estado, o país precisa de ser mantido, e é mantido com imposto. Quando você paga água, luz, aluguel, suas compras, você paga imposto para poder dar manutenção aos gastos do país, né? Então vamos entender isso. Quando a gente fala sobre finanças, sobre dízimo, oferta para as pessoas, que as pessoas elas arrumam desculpa, é porque essas pessoas elas não querem realmente fazer certo, né? Porque Zaqueu, irmão, ele podia muito bem. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Você sabe que subir numa árvore no meio da multidão já não é muito bom, né? Por exemplo, uma criança até tudo bem, né? Subir numa árvore a gente entende no meio da multidão. Mas um homem conhecido, famoso, renomado na sociedade em Jericó, né? Como Zaqueu, ele subiu no meio da multidão. Naquele tempo devia ser uma vergonha, né? Um homem rico, poderoso da sociedade, subir no pé de árvore para ver outra pessoa, né? Imagina hoje, né? Hoje um homem subir numa árvore para ver outro homem, vamos supor que Jesus era um homem, né? Mesmo Deus, mas ele era um homem. Se alguém subir numa árvore hoje, no meio da rua, ainda mais uma pessoa conhecida, vamos supor, um governador, um doutor, um médico, um advogado, um cirurgião, subir numa árvore no meio da rua hoje, à plena luz do dia, né? Como é que as pessoas vão ver ele, né? Como é que as pessoas vão ver ele, né? Não é verdade? Então, você vê a simplicidade. Zaqueu, na verdade, ele se humilhou não somente diante de Jesus, mas diante da sociedade. Diante da sociedade. Então, isso é importante. Quando a gente se converte, irmão, eles renunciam. Eles não olham para o que os outros vão falar. Eles querem apenas o quê? Obedecer. Eles querem fazer apenas o que é certo. Então, todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele? Se hospedará com um homem pecador? Todos os que viram murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se em alguma coisa eu defraudei. Se, a palavra se não é certeza, né? Então nós temos que entender, irmão, o que é uma pessoa que realmente quer se converter. Ele não tem mais vontade própria, não é verdade? Então diz assim: Jesus então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando fala este é filho de Abraão, quer dizer filho da fé. Esse realmente é um cristão, porque o Filho de Deus, o Filho do homem, veio salvar o perdido. Zaqueu era um homem perdido. Era um homem perdido, mas um homem humilde. Só faltava ouvir a palavra de Deus e ter uma aproximação de Jesus. Amém? Então, quando é que a pessoa mostra que ela é convertida e que ela quer se converter? É quando ela não reivindica o dízimo, não reivindica a oferta, não retruca a lei da semeadura. Então, irmão, Zaqueu, ele era um homem poderoso na sociedade, mas ele subiu numa árvore. Será que você tinha coragem de subir numa árvore? Vamos supor que você é um homem famoso, uma mulher famosa, e na multidão você ouve falar de alguém, você fala assim: não, peraí, eu quero ver quem está passando aí, né? Vamos supor, hoje tem muitos jovens que faz isso, né? Faz alguma coisa para ver um famoso como Cristiano Ronaldo, Messi, ou Neymar, ou o próprio presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, ou alguém famoso, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Mas é sempre um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, né? Não estou comparando esses homens com Jesus, não, gente. Eu estou comparando o que é a pessoa querer ver alguém que ela
O que ela faz por alguém que ela vê que é uma pessoa conhecida e famosa na sociedade. Então você não vê isso, até mesmo hoje você não vê uma pessoa fazer isso, né? Uma pessoa famosa fazer isso com uma pessoa que também é famosa, um ídolo. Você não vê isso, né? Mas naquele tempo que era mais vergonhoso, fizeram, né? Zaqueu fez. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. E ele é, repito, um homem conhecido na cidade. Mas o que ele queria? Ele queria conhecer Jesus. E conheceu. Jesus foi na casa dele e disse: hoje houve salvação nesta casa. Mas Jesus só falou isso depois que ele disse o quê? Resolvo dar aos pobres uma parte dos meus bens. E se por acaso eu defraudei alguém, prometo restituir 4 vezes mais. Sabe quando é que a gente sabe que uma pessoa é convertida ou quer se converter? É quando se toca nas finanças dela, no dinheiro, nos bens dela, que ela não retruca, que ela não diz assim: ah não, assim não dá. Igual o jovem rico, né? Jesus falou assim, para ele vender tudo que tinha, dar aos pobres, que no céu ele ia ter um tesouro. Ele ficou triste quando Jesus falou isso. Então reflita nessa palavra, irmão. A palavra de Deus é uma revelação, é uma profecia. Você sabe, né? Então é nisso daí que a gente sabe que a pessoa é convertida. Mas está cheio de crente que nem o dízimo devolve. O aluguel da igreja dela, quem paga é um ímpio que nem da igreja gosta, mas ajuda a igreja, porque os próprios crentes, alguns evangélicos, não abrem a mão do dízimo e nem da oferta para poder manter a própria igreja que ela congrega. Aí outras pessoas de outros estados dizimam e oferta para poder manter a igreja dela, porque muitos crentes não abrem mão, são avarentos e prepotentes. Ou seja, a gente só mostra que somos cristãos, irmão, de verdade, é quando alguém toca nas finanças, é quando a gente resolve abrir mão do que nós temos. Não é você dar tudo que você tem, mas renunciar à sua própria vontade. É muito fácil, por isso que Deus me revela que realmente tem o coração no dinheiro, que realmente é crente de blá blá blá, é um evangélico de blá blá blá, mas não é um cristão. Essa é a verdade. Que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Muita paz, muita alegria, muita felicidade. Amém.